integrar a natureza. Boa noite a todos. Estou muito feliz em estar participando dessa live. É a minha primeira live, assim, e como diz, a primeira live ninguém nunca esquece, né? Bom, eu quero agradecer primeiro, né, ao Departamento de Geografia por essa iniciativa, a professora Clésia Tavares, minha amiga, por essa ação tão do bem mesmo, né? E o que mais me motivou a participar dessa live foi o foco dela, que é exatamente trazer reflexões sobre o bem viver. E essas reflexões sobre o bem viver, ela parte exatamente dessas experiências, né, individuais e únicas de cada pessoa. Então eu espero que essa live alcance hoje, né, o seu intuito maior, que é alcançar o bem, o bom, o belo e o justo, né? Então, muito grata a todos que estão aqui participando, espero poder partilhar um pouco dessa minha experiência, né, desse meu vivencial, como eu venho me reintegrando, né, nessa natureza, a minha natureza interior com essa natureza, essa mãe Gaia tão plena e tão abundante. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre as minhas percepções, tá? Nós sabemos que estamos vivendo mais do que nunca um momento de muitos desafios, né? São momentos assim que nos remetem a uma crise existencial profunda. E isso nos solicita a um parar, né? Essa pandemia está aí também com vários ensinamentos, ao meu ver, né? E essas questões todas, elas nos causam tensões internas profundas. E essas tensões internas também criam consequências muito desconfortantes. E faz com que essa natureza interior nossa entre num processo de inadequação, né? Então nós temos, ao meu ponto de vista, duas soluções. Ou a gente nega, né? Empurra com a barriga, as coisas estão acontecendo, eu estou negando, eu estou achando que a minha vida é a mesma, né? Tá tudo normal, é um falso normal, e eu vou empurrando tudo isso e vou criando cada vez mais um bloco imenso, né, de questões internas que vai amanhã, sei lá, transformar em doenças mesmo. Então nós precisamos refletir, parar um pouco e sentir tudo que está acontecendo nesse contexto, né? Precisamos realmente fazer mudanças significativas, internalizar. A gente precisa buscar esses amparos e essas inspirações. Primeiro, para mim, numa convivência consciente e harmônica de nós, eu comigo mesmo, com o meio, com as pessoas. Porque eu penso que dessa forma a gente tem uma possibilidade de abrir portas, né, para uma comunhão. E essa comunhão ela poderá trazer um grande ressignificar, né, de nós, enquanto seres humanos, para uma nova era. É o que eu sinto, é o que eu penso. Eu queria fazer um parêntese aqui para falar um pouquinho de como que eu senti e sinto tudo isso e como que eu venho trabalhando isso na minha vida, já que o trabalho é para trazer essas reflexões vivenciais, né? Eu sou de Fortaleza, já moro no Cariri há mais de 20 anos, trabalhava numa empresa muito conceituada, eu tinha uma carreira muito estruturada e trabalhava muito, muito mesmo. E chegou um momento da minha vida que eu comecei a me desidentificar com tudo aquilo. Eu não estava conseguindo, embora eu tivesse bem estabilizada, né, economicamente, bem projetada, né, no mercado de trabalho, eu comecei a sentir um desassossego interno muito grande. E a minha empresa sempre fazia as famosas cooperações técnicas, ou seja, visitava as cidades onde tinha suas, vamos dizer assim, suas unidades, né? E eu vinha para acompanhar essa cooperação técnica. Quando eu chegava aqui na região do Cariri, uma das coisas que me chamava muito a atenção era essa chapada, né? Esse paredão verde vivo
né, que me acolhia. Eu me sentia ancorada. Eu me sentia em alguns momentos curada, é como se eu simbolicamente entregasse muito peso, muito cansaço. Então eu gostava muito de vir para o Cariri. Eu achava que havia uma troca mesmo, né? Eu trazia um trabalho, algumas questões assim da empresa para resolver e saía daqui aliviada com tantas coisas que eu percebia. E isso foi, de uma certa forma, se ampliando. Eu fui chegando a um processo que eu não estava mais suportando ficar naquele contexto. Então, eu tinha que ter uma mudança de paradigma, né? Eu vi que realmente eu precisava me ressignificar. Havia uma necessidade de uma reconexão de mim comigo mesma, né? Dessa natureza interna minha com uma natureza maior. Então eu pedi, né, à empresa para que ela ia implantar um serviço novo na região e eu pedi então para vir, né, para fazer esse piloto aqui. E lógico que isso criou muitas inseguranças, muitas dificuldades, muitos desafios, mas eu estava disposta, né, a mudar tudo aquilo para assumir, vamos dizer assim, uma lenda pessoal, né? Encarar um novo caminho, né? Então eu vim para cá e quando cheguei na região eu tive muitas incertezas, mas a maior certeza é que eu queria deixar tudo aquilo que me causava esse desconforto, esse desatino lá e aprender através do sentir. Então a grande lição, a primeira e grande lição foi o sentir. Então eu vim para o Crato, me estabilizei no pé da serra, né? Comprei aqui um cantinho na Chapada, que é o Espaço Ananda, e a primeira pergunta que veio, eu sou a dona disso aqui ou eu sou a guardiã disso aqui? Para mim havia uma diferença, né? E aí eu comecei um processo de cura. Comecei a perceber tudo o que eu não tinha até então percebido, através de mim. Quais os medos que eu estava enfrentando aqui, morando numa cidade e no meio de uma floresta? O que eu poderia aprender nessa reconexão, nessa reintegração? O que essa sacralidade da natureza, da mãe, poderia me ensinar? Então comecei a perceber que tudo isso era uma chave de cura. No momento em que eu estava acessando, através desse olhar, dessa contemplação, de estar comigo na natureza, eu comecei a perceber que eu estava acessando uma chave de cura. E que essa mãe, de forma silenciosa, estava me escutando, ela estava me trazendo a uma consciência maior. Ela sussurrava em mim esse processo de dizer, olha, te percebe, tudo aqui são grandes lições. Abundância, resiliência, fortalecimento, o tempo de espera. Comecei a entender o tempo de espera. Comecei a perceber que havia ciclos, que eu não poderia mais ter aquela mesma pressa, aquela ansiedade que eu tinha quando eu vivia na cidade, produzindo, trabalhando. Então era um outro ritmo, era um outro contexto. E assim eu comecei a me curar de alguns processos, que para mim foram assim significativos. Hoje eu digo que há uma Sandra antes de vir para o Crato e uma outra Sandra depois desse período, né? Existe uma grande psicoterapeuta que se chama Solange Rola. Ela é uma psicoterapeuta e consteladora familiar que trabalha muito esse processo de constelar as pessoas na natureza. Eu acho fantástico o trabalho dela. Eu queria ler uma frasezinha dela aqui, um pedacinho, para a gente
pensar, refletir sobre o que ela traz. Ela diz assim: estar na natureza é voltar para casa, é entrar em contato com a nossa origem. Afinal, somos todos partes dela. E estar de volta às origens nos convida a relaxar, a diminuir nossas defesas, a nos despir das roupas sociais e a voltar para o campo da nossa intimidade. Assim, fluímos para o que temos de mais íntimo, que é o nosso inconsciente. Gente, quando eu ouvi isso, eu disse, é isso. Esse foi o meu processo. Me liberar das armaduras, das defesas, relaxar, entregar esses papéis, essas roupas sociais. Porque isso não é fácil, isso é difícil, foi um grande desafio para mim. Houve um processo de desidentificação no começo, nessa minha transição, até entender que para eu me reintegrar, eu precisaria ter um sentimento de pertença, né? Pertencer a essa natureza. Eu também percebo que quando a gente entra nessa relação mais íntima, né, nessa sacralidade, nessa questão de... É preciso que a gente tenha uma sintonia com o pulso do coração de Gaia. Uma das coisas que eu mais percebi foi que, quando eu estava na floresta, fazendo meus trabalhos de meditação, fazendo os meus diálogos internos, eu tinha uma sensação de que eu era observada, né? Uma sensação muito forte. E esse sentimento de observação, na verdade, eu acredito que era eu mesma me observando, né? Porque a natureza permite isso, a gente se observar, um outro olhar observador, né? Quando a gente está na produtividade das coisas, a gente não percebe nada, mas quando a gente está dentro dela, no silêncio dela, isso fez com que eu entendesse esse observar e procurar essa sintonização com esse pulsar. Lembro quando fui a primeira vez na Chapada da Diamantina, foi uma das grandes lições da minha vida. Quando eu cheguei no Morro do Pai Inácio, que eu vi aquela imensidão, e me vi tão pequenininha, eu disse, quão soberana tu és, quão poder tu tem. E o que eu aprendo contigo, né? Dentro da tua grandiosidade, tu permite que nós também nos olhemos e nos espelhemos em ti, né? Quando eu conheci os lagos, né? Eu mergulhei no Poço do Diabo, que tem águas escuras, eu entrei em contato com os meus medos, com aquela água, né? Então foram tantas lições que eu fui aprendendo em cada lugar que eu fui andando, me percebendo, me reintegrando com essas questões todas e fui sentindo que esse pulsar só vai acontecer de forma harmônica, em sintonia, se eu me permitir a olhar para dentro de mim e entender esse uno com esse contexto. Ou eu rejeito, ou eu abraço, né? Então, eu entendi que reintegrar essa natureza interna e essa natureza externa parte primeiro por um processo de abertura e de entrega. Não tem como a gente dizer que vai participar de um processo de reintegração se a gente não permite. Isso fica numa teoria. É preciso que a gente vivencie. Todos nós estamos acompanhando essa grande queimada, né, lá no Pantanal. E eu sinto isso porque aqui mesmo na Chapada eu já participei, já tive várias queimadas aqui no pé da serra. E eu sei a dor, eu sei o que é ver isso queimar, né? Então há uma relação de sentir de uma forma, não por uma televisão, por um meio, mas por sentir e por ter presenciado. O quanto é doloroso você ver
uma ação criminosa, né, totalmente irresponsável, agir por interesses próprios, sem entender que nós fazemos parte de um todo, de uma cadeia. Isso é nível de consciência, né? E a sensação de se aquietar um pouco me remonta muito ao que eu aprendi, que se chama o banho de floresta. Aqui no Espaço Ananda, nós temos essa prática, essa terapia florestal, que é de origem do Japão, e é uma terapia que nos propõe experienciar a amplitude, né, dessa consciência pela prática meditativa, de andar na natureza e perceber tudo o que ela tem para nos oferecer de forma muito sutil. É sentir a terra, é respirar um ar, é olhar uma folha que difere um pouco da outra. É estar num estado de contemplação. Esse estado de contemplação, que vai nos curar desde um estresse até a insights profundos e insights espirituais, nos traz a possibilidade de nos reconhecer como o curador que somos. A Mãe Gaia nos ensina a nos curar a partir de um olhar para dentro. Estamos acostumados a entregar, né, para o outro todas as nossas questões. Buscamos profissionais, terapeutas, medicações, e isso existe muitas vezes pela essa falta de paciência, de determinação, de olhar para dentro de si. Medo de olhar para dentro de si e descobrir toda uma potência que há dentro de nós, desse curador poderoso que tem condição de dominar qualquer força de uma mente agitada e turbulenta. Gaia nos ensina exatamente a trabalhar essa transição, essa transformação desses estados para um estado de quietude, de equilíbrio, de paz interior. Então eu estou trazendo para vocês um pouco dessa experiência para dizer que é todos os dias, todos os momentos em nossa existência, nós precisamos buscar esse retorno consciente, de que somos pertencentes e que somos todos um. Eu aprendi aqui a diferença, né, em olhar para a natureza de forma externa e me sentir parte dela. Como os nossos ancestrais, né, tem uma frase muito linda que diz assim: quando caminhares na mata, lembre-se que há forças ancestrais caminhando com você. É esse espírito de Gaia, é esse poder que está dentro de nós. Quando temos essa possibilidade, quando temos essa capacidade de sentir que somos um com esta mãe, nós vamos entender aquela frase, que o quer que faça a natureza, é a nós que estamos fazendo, a nós mesmos, né? Então eu estou falando um pouco aqui, e abro um pouco para a gente conversar, Clesley, para a gente continuar, falar um pouco mais dessas experiências do sagrado. Tem a Jana que tem uma pergunta, mas eu vou falar aqui algo na sua fala sobre o que a Solange Rola falou da questão de tirar as roupas sociais, né? Então, assim, para a gente se curar, você fala que todos nós temos um curador, uma curadora dentro de nós, e que a natureza, essa conexão com a natureza, ela permite que a gente perceba esse curador que existe. E dentro dessas, mais pelo que você falou, para que eu consiga isso, eu preciso me desnudar, né? A Solange falou das roupas sociais, eu preciso tirar as roupas
que eu coloco, as máscaras que eu coloco, né? E assim, como é difícil a nossa relação com a nossa nudez, tanto a nudez física, né? Porque a gente tem também toda uma questão de corpo que é colocada na mídia e que a gente não se adequa, não sei nem quem se adequa fora as modelos. Então, a gente tem essa dificuldade, como também essa nudez externa, corporal, ela se estende à nudez interna. A olhar para a gente como a gente é, sem julgamento. Do mesmo jeito que a gente olha para o corpo e diz, mas essa barriga, que a gente procura uma perfeição, podia ter menos barriga, o peito está meio caído, e essa estria, e esse não sei o quê. A gente faz a mesma coisa internamente, né, com os nossos sentidos. Creio que isso. É interessante isso que você fala, porque na natureza existe toda uma diversidade, não existe o que é belo, o que é feio, não é? Tudo está em perfeita harmonia. O que parece caos é uma perfeita harmonia, não é? Há toda uma plenitude, uma abundância. E quando a gente está dentro dessa relação, quando a gente entende essa natureza da gente, no sentido de que quando a gente está com o outro, quando a gente está dentro de uma relação social, a gente tem papéis, a gente assume papéis, não é? E esses papéis, eles obrigam, como você falou, a usar máscara, a usar personas, a usar essas roupas. Então a gente nunca está só com a gente está sempre, né, interagindo com pessoas e para cada situação criando, né, novas relações e novas formas de se relacionar. E quando a gente está envolvido com esse processo do estar conosco e estar com essa natureza que mostra pra gente, por exemplo, o que é feio em mim, né? E se você vai para uma relação de diálogo com essa sua natureza interna, a partir dessa relação com a abundância que a natureza tem, a gente precisa enxergar. Bom, o que é feio em mim é a partir do meu julgamento ou o julgamento do outro? Né? Será que a gente realmente está acolhendo as nossas verdades ou está acolhendo o que o outro pensa sobre mim? O que o outro me julga, né? E isso é uma relação externa, né? Quando a gente está com essa relação interna, a gente acolhe as nossas fragilidades, acolhe os nossos desafios, não é? E essa relação que eu falei para você, que a Solange fala, é exatamente, é o momento em que eu me percebo porque eu estou comigo. E essa terapia de ser o terapeuta de si mesmo vai fazer com que, inevitavelmente, eu olhe para mim. Eu olhe para a minha sombra. Eu acolho a minha sombra. Né? Eu me transformo no sentido de transmutar aquilo que eu acho que é possível dentro de um processo. Tudo é processual. Né? Eu não estou te ouvindo, Clesley. É interessante que você fala processo. É muito importante, porque isso tem tudo a ver com a natureza, né? A natureza, ela é processual. E a gente procura logo uma resolução de uma forma linear, não cíclica, totalmente em descompasso com a natureza. Observar esses processos da natureza ajuda a gente a observar os nossos processos? Sim. Ter compaixão por nós? Sim, com certeza. Porque quando entendemos que há um tempo para tudo, a gente não cria uma ansiedade. Né? Todas essas doenças que estão aqui hoje é fruto dessa falta de entendimento de que é processual, né? Quando estamos entendendo que a natureza, como você definiu muito bem, ela tem tempo para tudo, ela espera para tudo. E os povos antigos, nas antigas tradições, tinham os seus ritos, as celebrações, a forma como se via em comunidade, estava totalmente dentro de uma sintonia com os ciclos da natureza, quando era tempo do plantio, do colhimento,
era o tempo da expansão, do florescimento, da colheita. As comunidades se organizavam nesse sentido. E isso também reflete exatamente o entender que o tempo interno da gente está e deveria estar, né, nessa sintonia com esse tempo maior, com esse divino que está acima de todos nós, não é? E que a natureza reflete também e representa. Hoje, está ouvindo? Ok? Então, que não é coincidência, tem um documentário na Netflix que chama-se Dilema das Redes, que fala sobre as redes sociais. E eu não vi todo, porque não deu tempo, é grande, mas achei interessante que eu assisti hoje o Dilema das Redes e sabendo que mais tarde eu falaria sobre reintegrar a natureza no ser. Então, essas redes sociais que tem o que é de positivo nela, com certeza, não estou querendo dizer que não exista, mas ela nos distancia da realidade, ela nos distancia da natureza. Então, vem mostrando, o documentário ele traz que essa relação que está sendo desenvolvida nas redes sociais, ela termina por fomentar um distanciamento de nós com nós mesmos. Nós passamos a ser manipulados, né? Então, às vezes, assim, eu uso o Google de graça, eu faço uma pesquisa de graça, e ele coloca assim, onde você não paga por nada, é porque você é o produto. Certo? Então, nós somos o produto, eles vão nos manipulando sobre o que nós devemos fazer, o que nós devemos gostar. Isso vem aumentando o índice de suicídio, principalmente na juventude. Então, assim, como é que a gente reintegra, dentro de uma era tecnológica que nós vivemos, como é que a gente reintegra a natureza no nosso ser? Então, Clésia, o que nos falta? Então, acho que é um contexto bem, bem amplo, não é? Por exemplo, você falou isso e realmente a gente vê a maior crise, né, de ansiedade nos nossos jovens, porque exatamente eles estão totalmente distanciados, né, dessa relação mais próxima com o meio, com o ambiente, com a natureza, mesmo com a relação entre si, né? Há jovens que conversam o dia inteiro no WhatsApp, né? E não tem mais aquela relação que tinha, né? Quando as pessoas iam na casa um do outro e fazia toda aquela relação gostosa, né? De partilha. Então, eu acho que isso parte também muito desse contexto educacional mesmo, né? Até que ponto, né, há uma possibilidade ou uma predisposição, né, de reestruturar esses processos, não é? Eu tenho um espaço aqui e eu moro numa comunidade e eu vejo que os mais antigos falam para mim aqui, né? Que eles iam plantar, iam colher. E hoje, quando eles chamam um neto ou um bisneto, eles não querem ir, eles não têm mais essa relação com a natureza. E isso é porque é muito forte, isso também é um apelo, né, na educação. Nós precisamos ter um modelo de educação que retrate essa relação do ser humano, desse poder de observação. Porque o que a rede social faz, logicamente que tem todo um lado que a gente precisa entender da sua eficiência, mas tem todo um outro lado que é exatamente essa negação do processo de enxergar. Está tudo dado, né? Um dia eu estava conversando com a minha filha aqui, ela estava tendo uma aula de geografia e a gente estava estudando sobre relevo e ela queria ir no Google, eu digo, vamos caminhar no terreno para você sentir o terreno, né? Para você ver o que é os acidentes, né? O que é E isso tudo está muito distante mesmo.
porque as nossas percepções enquanto educadores também está dentro desse achatamento, dessa formatação, né? Então precisamos, a partir das crianças, a partir de nós, como pais, professores, iniciar um processo, porque é uma reconquista muito grande. Se nós não temos tempo, como que nós vamos passar para os nossos descendentes isso? Como? É preciso que haja uma relação, ao meu ponto de vista, de uma construção, uma reconstrução. Então, cada um fazendo um pouco, né, desse processo, vai como aquele beija-flor, que vai colocando um pouquinho de néctar, sabe, no outro, numa flor, e vai trabalhando esse reflorescer. Porque nós temos uma mídia muito pesada. Nós temos um canal de informação muito pasteurizado. Então, a gente não pode competir. Mas a gente precisa se adequar em alguns aspectos. E em alguns aspectos é resistente. Eu tiro pela minha experiência. Eu poderia estar lá em Fortaleza, vivendo, vivendo uma codependência, né? E resolvi vir embora atender a um apelo da minha alma, um apelo do meu espírito. Isso é também um processo de despertar, que não é para todo mundo num determinado momento. Cada um tem o seu processo de despertar. Processo, você falou bem, processo. Estamos todos aqui caminhando. Uns vão mais à frente, outros vão mais atrás. Outros entendem, porque há uma sensação interna muito grande, um chamado interno muito grande para poder fazer essa associação. Eu vou ler aqui a pergunta. Gente, vocês já podem ir fazendo pergunta. Tem a pergunta da Jana. Deixa eu ver. Tá aqui. A Jana, ela pergunta assim: como a meditação pode ajudar alguém com ansiedade? Ótimo. Jana, a meditação é um estado de vazio, né? É um estado de entrega, é um estado de aquietamento da mente. Tem gente que pode meditar, inclusive as meditações Osho, por exemplo. O Osho trabalhava com as meditações dinâmicas, meditações voltadas ao homem moderno, né? E a meditação em si, ela traz um processo de entrega. Primeira coisa, não é de uma hora para outra que a gente sai meditando. Porque a mente da gente, quando a gente está condicionado, né, a esses fatores todos, ela não para. Então, é um processo pela respiração. Né? É se presentificar. É se tornar presente, respirar e deixar que esses pensamentos vá passando. É um processo que a gente vai construindo. Ninguém aprende hoje e já sai meditando hoje. Claro, se você está num local que possa te favorecer, através da contemplação, porque tudo é meditação. Meditação não é fechar só os olhos. Meditação é você andar, por exemplo, o banho de floresta é uma meditação onde você caminha de forma dentro do seu ritmo, mas descondicionando a sua mente, deixando os barulhos externos fora e se focando no teu olhar, na tua percepção, nos teus sentidos. Né? Então, nesse sentido, a meditação ela é curadora, a meditação realmente vai trabalhar todos os teus sistemas, vai te acalmar, vai diminuir teus batimentos cardíacos, vai trabalhar teu fluxo de respiração melhor, né? Então, ela vai com certeza te ajudar muito, né, nos processos de ansiedade. Eu sou terapeuta e as coisas que eu mais percebo é quando as pessoas chegam aqui no espaço. Eu digo que o espaço faz 70% do trabalho, né? 30% é a minha terapia. Por quê? Uma vez chegou um rapaz aqui, ele veio deixar uma irmã, que é amiga minha, e ele trabalha na Bolsa de Valores, por aí vocês tiram, né? Então ele ficou louco quando chegou aqui no Espaço Ananda. Nessa época nem tinha essa questão de conexão com a internet, e ele ficou louco, porque ele não conseguia parar. E ele disse, aqui é muito parado, aqui é muito quieto, eu estou ficando incomodado com isso.
Eu vou sair com uma cerveja, vou depois te pego. Falou isso para a irmã dele, né? E isso deu uma conversa, que a mente dele estava exatamente naquele processo que eu falei, estava totalmente em descompasso, em desarmonia com a pulsação harmônica né, do universo, da natureza, desse sentido. Ele não conseguiu. Ele disse para a irmã dele, depois ela me falou que ele disse que a natureza expulsou ele daqui, no sentido de que ele não conseguiu se sentir, né? Ele disse que era muita coisa. É como se aquilo ali fosse trazer ele para uma realidade que ele não gostaria, entendeu? Entrar num processo de estar por alguns segundos com ele mesmo. Então, isso é bem interessante da gente analisar. Então, quando as pessoas vêm para cá, para o espaço, eu sempre digo, quando vou fazer uma terapia, fica um pouquinho aí, né? Ela fica um pouquinho, e ali, de repente, tem tanto insight, aí ela já traz novos conteúdos, além do que ela ia trazer, já traz novos conteúdos para a terapia, porque ela já recebeu algumas percepções através dessa guiança interna, que a natureza, de uma certa forma, possibilitou. O ambiente, o ar, está num local totalmente fora do contexto que ela vive, que é aquela rotina de trabalho, de menino, de família. Ela saiu e ela teve um espaço novo, onde ela se viu e se permitiu, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o banho de natureza. O banho de natureza é uma trilha? Como é o banho de natureza, assim, metodologicamente? Como é que acontece? O que é isso? O banho de floresta, ele é diferente de uma trilha. Por quê? Uma trilha, normalmente, nós vamos com um guiamento, né? E nós temos alguns níveis a seguir nessa trilha. Geralmente vamos num ritmo, né? Seguindo. Lógico que há todo um processo de interação, de percepção. Mas o banho de floresta, ele segue um processo terapêutico de observação. E a observação, ela tem um tempo, não é? Ela não é aquela coisa que você vai e passa, e passou. Não, você tem aquele tempo do silenciar, do observar e do dialogar com a natureza. Então, de repente, você para diante de uma árvore e fica por um tempo naquela árvore. E o que aquela árvore pode estar te ensinando naquele momento? Ela pode estar te falando sobre resiliência. Ela pode ter aquilo em cima de uma pedra, não é? Olha o processo que ela teve para se firmar num local tão difícil, né? Então, esses sentidos, eles vão se aflorando, é o cheiro, é você andar em determinados percursos nesse banho de floresta e sentir realmente pelos poros, pelos sentidos, toda uma energia, né, diferenciada. Aquilo que você não percebe lá. Porque você está tendo um tempo para estar com ela e estar dialogando nesse espaço. Né? Então, é comprovado, né, pela medicina mesmo, que o banho de floresta ele é riquíssimo como terapêutico, né? Ele traz muitas curas, desde o processo de estresse a cânceres que já foram curados, né? Geralmente você pode ter uma média de 5, 10, 15 minutos, depende muito do seu tempo. Isso é uma prática que muitos no Japão fazem de forma individual, outros em pequenos grupos, mas sempre respeitando esse tempo de cada um no processo de cura ao estar nesse diálogo dos sentidos com o espaço, com a natureza. Não estou ouvindo, Clesley. Pronto, sobre o rapaz que foi levar a irmã lá no espaço Ananda e não aguentou ficar, disse que a natureza expulsou, né? Essa questão do silenciar, da contemplação, que aí da meditação, né? Então, assim, a gente não consegue
atualmente, de uma forma geral, ouvir o nosso silêncio. Né? Por que a gente não consegue ouvir o nosso silêncio? Por que a gente não consegue, estou falando de maneira geral, certo? Ficar junto à natureza. Deixa eu ver se foi o Diogo que colocou, o Diogo colocou que há tantos lugares belos no Cariri, né? Ele colocou cascata, o Tanque dos Malucos, nascente da primeira hidrelétrica, o Oásis, nossas trilhas e tal. Então, assim, eu também percebo que, embora aqui a pessoa tenha uma relação com a Chapada e ela vá para esses lugares onde o Diogo mencionou, mas muitas vezes eles vão com carro de som, aí levam um paredão de som, aí leva a bebida, nada contra a bebida, estou falando por uma questão de que você vai se entorpecer e não vai conseguir ouvir, né? Porque esse ouvir, que pelo que a Sandra coloca, ele tem muito a ver com sentir. E quanto mais calmo e silencioso e silenciosa a gente fica, mais a gente ouve. Só para não esquecer, o Aristides entrou aqui também na live, a Nívia entrou, a Nívia Show, mandou dizer que estava com saudade de você, Sandrinha. Viu? Beijo, Nívia. Então, é interessante o que você fala, é a questão do enfrentamento, né? Esse enfrentamento da gente com a gente mesmo. Aquela história da negação que eu estava falando lá na frente. Eu observo muitas pessoas quando vão fazer trilha, que sobem aqui a Chapada, elas gritam demais, faz uma algazarra danada. É quase como uma necessidade de mostrar um certo empoderamento. Eu tenho um poder sobre isso, então eu vou levar o paredão, eu vou, sabe, eu não vou interagir, na verdade. Eu penso que eu estou usufruindo, mas não estou interagindo. Você entende isso? Então, eu acho que é essa questão mesmo do enfrentamento, porque a natureza é tão soberana, ela é tão poderosa, né? Quando a gente realmente se permite, são mergulhos profundos. Estava uma trilha noturna, fiz uma trilha noturna. Foi bem interessante essa trilha noturna, né? Porque na trilha noturna a gente tem a percepção mais ainda da gente com a gente mesmo. Porque a gente está caminhando num breu só com uma lanterninha e a gente vai se conduzindo. Para mim foi assim, né? Quase num processo de um mergulho dentro de mim mesmo, né? Diferentemente do aspecto da contemplação. Então já foi um outro insight que eu tive, né? Caminhar pelo desconhecido, né? Embora durante o dia eu conhecesse bem as trilhas, mas durante a noite, caminhando com o meu medo, pelo desconhecido, sabe? Foi um aprendizado incrível, né? Como me conduzir, como me fortalecer, como dominar tudo isso. Então, são essas coisas que a gente vai vivenciando e que a gente vai trazendo para o caderno da nossa vida, para o livro da nossa vida, os grandes ensinamentos. Tá? Então, quando você fala disso, eu digo sempre isso, é o enfrentamento, Clésia. As pessoas têm muito medo de dar de cara com o seu poder interior. Né? Eu sinto isso, sabe? É por isso que a natureza ela é tão poderosa, né? Porque ela realmente ela tem uma chave, ela te dá a chave para você entrar, tá entendendo? Acessar, né? E se una com ela. Você tá entendendo? É o que eu penso. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, né, pela participação. Eu não tive a oportunidade ainda de falar, tive, mas não falei, perdão, me expressei mal. Obrigada aos professores que estão aqui conosco, obrigada aos alunos que também se fazem presente, e a Sandra que está fazendo um momento belíssimo com a gente. Muito me assusta esse momento no qual a gente está vivendo, né, Sandra? É um momento de muita tristeza, né, de muitas frustrações, de muitas doenças físicas e psicológicas, né? Então, assim,
acredito que se a gente passasse a olhar mais para a natureza, a reintegrar-se mesmo, de verdade, o seu ser com o espaço, talvez nada disso estivesse acontecendo, né? Talvez a gente conseguisse observar o que está ocorrendo no Pantanal de outra forma, tendo mais árvores plantadas, né? E não tudo isso que vem ocorrendo, tanta queimada, tanta destruição. E daqui a pouco o que vai restar, né? A pergunta é essa, o que restará para a gente no futuro? Sendo que a gente está só tirando e não coloca, né? Só retira. Então, assim, a pergunta para ti é mais, assim, voltada à questão da ansiedade, da depressão, da frustração. Como nesse momento de tanta incerteza, olhar e se reintegrar, aliando-se à natureza, né? Unindo-se a ela. Então, Alessandra, é muito interessante a sua pergunta, porque do jeito que a situação está, muitos problemas, né, muitas doenças já estão surgindo, né, e assim, não vai ter terapeuta para todo mundo, não vai ter né, condições, porque a gente precisa se empoderar do nosso poder de cura. Não é? Então, quando você fala que o que vai ser, né, eu acho que a tomada de decisão é agora. Né? É a gente, a partir dessa conversa que a gente está tendo aqui, a gente trazer essas reflexões para dentro da gente e dizer, poxa, o que me falta eu poder sair? Eu estou em confinamento, eu estou alguns meses dentro de casa, eu estou trabalhando home office, eu estou, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer essa caminhada, eu posso sair, eu posso ter alguns momentos comigo, né? O que eu vou perceber com isso? Então, o momento é esse, é a gente abrir um espaço para sair de um processo de uma discussão teórica e a gente realmente dar os primeiros passos, né? Porque cada um sabe da sua necessidade. Cada um é responsável por um todo, né? Nós não estamos aqui fazendo o que a gente vê de uma certa forma. Por que chegamos a esse nível? Por essa questão da individualidade. Né? Estamos pensando na gente, nos nossos projetos, nas nossas propostas, nos nossos ganhos. Né? Isso é muito individual. E a natureza nos ensina o coletivo. Né? Eu observo isso no sentido de que tudo que há é abundante. E isso, de uma certa forma, me incomoda. Eu lembro uma vez, quando o meu sogro esteve aqui na região, e ele viu uma fonte de água, e ele, nossa, está perdendo água, essa água vai destruir, né? Quer dizer, ele não soube lidar com a abundância de uma água não elevada. Por quê? Porque ele mora em Fortaleza, tudo é encanado, né? Então, isso tudo é um aprendizado que parte do momento em que a gente faz essa retomada de consciência. Né? O que eu quero para mim tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o outro, tem que ser bom para a coletividade, tem que ser bom para o planeta. Não é? O Alberto Lachance, que é o autor do livro Espiritualidade Verde, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, a crise ecológica, pelo ponto de vista dele, né, é um profundo distúrbio espiritual, psicológico e físico. Porque nós estamos num processo de distúrbio e a gente reflete tudo isso transferindo para a natureza. É um consumo desenfreado, é uma falta de respeito a essa sacralidade, não é? Existe uma diferença entre você chamar uma árvore de pé de pau, ou seja, qualquer pau é um pé de pau, ou você reconhecer uma árvore anciã, uma árvore que está ali cumprindo um papel com toda uma dignidade. E não cortar simplesmente porque está me incomodando, porque eu quero mudar esse visual. Então isso é uma coisa muito individualista. É a mesma história do paredão. Eu vou para a natureza, eu vou para a trilha, mas eu levo meu paredão e dane-se os pássaros, dane os animais, dane-se tudo que está lá, porque eu não estou preocupado se esse minha atitude vai estar afetando aquela fauna, não é? É uma relação de individualismo, que a partir daí nós temos que
começar a ressignificar. Ok, Alessandra? Ótimo, Sandra, muito obrigada. Cleisla, liga o seu microfone, por gentileza. Mulher, agora ouve os cachorros, os gatos aqui em casa, a natureza. Aqui em casa é cheio de natureza. Então, ó, o Aristides botou aqui, saudade deu em mim, beijo, beijo, Sandra. A Adriana Simeão, professora da Sociologia, diz assim, uma quebra de paradigma é levar a sala de aula para espaços como esses. O Espaço Ananda nos ensina a pedagogia do cuidar, cuidar de si, cuidar do outro e da natureza. E a Nívia completa, poder de cura é fundamental. Numa fala... Não, fala, depois eu digo. Pode falar. Falando agora, o ano passado, né, 2019, nós fizemos o primeiro formato de imersão do Reintegrando a Natureza no Ser, que foi conduzido brilhantemente pela nossa irmã Adriana Simeão, né, que é uma facilitadora de ciclo de mulheres, além de professora da URCA, né, e de Maria do Carmo, que é terapeuta integrativa. Junto comigo, nós fizemos uma imersão, né, com um grupo de pessoas que vieram para cá e que fizeram a noite. Então, nós trabalhamos muito em cima dos elementos, né, dos 5 elementos, né, iniciamos dentro de uma ritualística com o fogo sagrado, né, com a caminhada com o banho de floresta, sentindo terra, sentindo água, sentindo ar. E é incrível como trabalhamos muito esse sensitivo, esse sensorial das pessoas, né? E foi, assim, uma experiência riquíssima, né? E nós, enquanto Espaço Ananda, isso que a Adriana fala, essa pedagogia, é nosso intuito, né? O espaço agora se tornar um espaço de recolhimento mesmo, né? E de acolhimento, para a gente fazer esses processos de reintegrar, né? E as pessoas virem para cá a experienciar, né? Essa prática, né? E a partir daí, quem sabe, começar o processo, né? De descobertas, né? De si e reintegrar isso dentro dela com o seu contexto, né? Tá ouvindo. Bem, eu tenho um grupo de pesquisa, né, educação holística, e a Sandra Albano, ela ofereceu no início desse ano um banho de floresta para o grupo, né? Esse banho de floresta, ele também, alunos da Leão Sampaio vão, né? E é bem interessante. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade ainda de fazer esse trabalho do banho de floresta, mas dentro da questão da educação holística, né, qual o objetivo de levar os alunos a experiências, a atividades, sejam apenas atividades dentro de sala de aula, né? Não sejam apenas atividades mentais, vamos assim dizer. É exatamente desenvolver a sensibilidade que existe dentro de todos nós, como você falou, o sentir. Que a gente já vem falando. Pode dizer. Uma vez uma escola me pediu para fazer uma reunião, né, com os professores, aquelas reuniões, né, de início de ano, de planejamento, né, e foi bem interessante sobre o processo de aprendizagem. O tema que eles iam trabalhar era aprendizagem. Então, como ela deixou esse tema para que a gente desenvolvesse, nós saímos dessa relação, né, desse contexto de um planejamento, pelo menos na nossa parte, que seria esse do cognitivo, das escritas, das avaliações, e partimos para esse aprendizagem a partir desse processo de percepção. E foi muito interessante, porque as respostas que eles trouxeram, né, para essa relação que você está falando aí foi muito forte. Por exemplo,
Não adianta trazer um bando de alunos para cá se eles não vão ser orientados a partir da escola, que eles vão chegar num espaço e que eles vão ter uma outra percepção, um outro comportamento, não é? Não adianta, senão ele só foi sair da sala de aula e foi para o parque ou foi para o espaço Ananda, mas ele não entendeu o que é que foi proposto para ele. Então, nesse processo que essa escola veio, e depois ela trouxe uma turma, foi muito legal, porque os professores primeiro vivenciaram, né, a prática, entenderam, tiveram seus insights, tiveram seus processos internos, trouxeram para a discussão no grande grupo, montaram uma aula experiencial, uma aula assim, vivencial da melhor qualidade, né? E os alunos deram feedback depois para eles. E eles, assim, iniciaram vários projetos na escola, dentro de uma educação, né, ambiental, né, a partir dessa experiência. Então, veja, professores fizeram planejamento, vivenciaram, desenvolveram uma proposta para a escola veio, fez um trabalho, e aí teve um efeito legal, porque eles criaram, a partir daí, um novo programa na escola, né? Foi muito bom. Então, a partir daí, muitas coisas se desenrolaram, né? E, acima de tudo, um diálogo mais, assim, mais inteiro e integrado, né? Nesse contexto que eles vivem. Tem gente que mora aqui no Crato, mas, sei lá, acho que só foi num clube e tomou banho numa piscina e curtiu, mas não tem uma percepção maior, né? Não conhece outras propostas, né? E isso é interessante a gente estar o tempo inteiro discutindo, né? Aonde que eu estou? Né? Não é só chegar e assumir uma posição de liderança, não, a gente está na condição de aprendiz, né? Com essa mãe, com essa natureza que nos ensina todos os dias. E isso vai, por exemplo, quando a gente faz aqui, a Clésia também já participou, quando a gente fez aqui um dia um encontro com as crianças da comunidade, né? A criança, quando ela é sensibilizada, ela começa a transformar pequenas coisas em casa. Por exemplo, separar o lixo, né? O lixo orgânico dos outros lixos, né? Aqui, por exemplo, desde que eu moro aqui, o meu lixo é todo coletado, né? Então, quando eu chego em Fortaleza, por exemplo, numa grande cidade, que eu vejo lixo de cozinha, né, comida misturado com plástico, eu fico assim, passando mal, porque eu sei o destino, né, de todo o material orgânico que eu tenho, para onde ele vai, né, qual é o futuro dele, o que é que ele vai se tornar, não é? E isso é importante. Isso é respeito a essa sacralidade. Seu microfone, Cleisla, tá desligado. Esse meu microfone é ótimo. Ele é mais sábio do que eu, né? Porque diz que os sábios são silenciosos. Como eu sou tagarela, eu já vi que eu estou longe. Mas tudo bem, vamos caminhando. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sacralidade, porque, assim, como a Adriana colocou, é uma quebra de paradigma. Então, é olhar para o mundo, olhar para o que está em volta de nós, de uma outra forma, de uma forma diferente das que nos é ensinada, tanto pela sociedade como pela escola. Né? Então, na escola, a gente aprende, diz assim, vamos ensinar o aluno a pensar. É um lema escolar. Né? E, pelo que você está falando, é como se a gente precisasse ensinar e também precisasse aprender, porque o ensino-aprendizagem é um processo, aprender a sentir. E então, nós aqui, a maioria que está assistindo,
nós não temos essa percepção tão íntima que você tem com a natureza, tão natural, para ficar redundante. Então, assim, o que é essa sacralidade que você fala? O que é quando você diz assim, a gente precisa despertar? E o que é despertar? Né? Porque, tipo assim, de manhã eu despertei para estar aqui, eu acordei e estou aqui. O que é esse despertar? O que é essa sacralidade? Quando eu falo em sacralidade, é exatamente o não banalizar, não é? É entender que quando você fala no pensar e no sentir, quando eu sinto, eu honro o que eu encontro como um caminho para o meu processo de divinização, tá? Então, veja bem, quando você fala na palavra despertar, você disse eu despertei, sim. Esse despertar é você acordou, tomou seu café da manhã, né? Quando eu falo esse despertar, é exatamente o processo de permissão. Será que eu vou me permitir? Eu quero? Ou eu quero continuar negando e vou banalizando? Então, é aquela parada que eu falei lá no começo. No começo do nosso papo, a gente disse, estamos vivendo momentos desafiadores. Então, a gente não tem saída. Ou a gente para abrir um espaço para uma permissão, e a partir dessa permissão, eu vou me permitir a observar, a aceitar, entender os meus processos, para que isso possa me levar a um reconhecimento, a um ressignificar de mim, para que eu possa despertar. Você entende? É um caminho. Ninguém desperta de uma hora para outra. É preciso que a gente dê passos. E esses passos, primeiro, vêm pela permissão. E para me permitir, eu preciso, pelo menos, perceber o que é que está em dissonância comigo. Né? O que está acontecendo que está havendo esse descontentamento, que essa minha natureza interior não está bem, não está adequada. Tudo é uma questão da gente parar e, em vez de pensar, sentir. Peraí, deixa eu pensar agora. Peraí, deixa eu sentir. É diferente, né? Deixa eu sentir. Quando você faz essa pergunta para alguém, o que você está sentindo? Ou o que você está pensando? São duas coisas diferentes. Quando você fala que está sentindo, você está dando um espaço para todo um ser teu, em todos os níveis, se manifestar. E quando você fala no pensar, você está trabalhando com a mente racional e lógica, pautada muitas vezes em conceitos, preconceitos, julgamentos, crenças limitantes, não é? É interessante quando a gente trabalha essa educação dos sentidos, né? E isso eu acho que é fundamental, por exemplo, na educação, na escola, né? Desenvolver mais essas habilidades, né? Do sentir as coisas, né? Isso em qualquer fase. Eu trabalhava muito nas escolas, e inclusive na universidade, eu dei aula de danças circulares, e era bem interessante quando a gente ia fazer umas rodas, né, e eu trazia músicas de várias tradições, e sempre essas músicas estavam atreladas às histórias, aos contextos dessas tradições, e as pessoas começavam a vivenciar um processo do sentir. Então a gente iniciava uma sessão, muitos tinham medo de olhar um na cara do outro, né, tocar a mão, né, um abraço. Tudo isso era o sentir, e as pessoas tinham essa dificuldade, porque tinham suas crenças, seus medos, suas fragilidades. E quando a gente terminava a sessão, existia assim um processo de acolhimento, existia assim um momento de fala, onde as pessoas traziam, né,
esse sentir, essa verdade, essa vontade, né, de se sentir pertencente àquele grupo, porque foi o processo do sentir que possibilitou essa mudança, né? Clésia, tem algumas perguntas ainda? Eu estou fazendo pergunta, que o pessoal não está fazendo pergunta nenhuma, como é que pode? Está fazendo pouquíssimas, só a Jana e a Adriana, né? Poucas. Sim, deixa eu desligar, eu tenho mais perguntas. Perguntar é comigo mesmo. Ó, uma outra questão a respeito do tema da palestra de hoje, que é reintegrando. A palavra reintegrar, ela nos remete a sensação, a percepção de que a gente não está inteiro, né? Que nós estamos aos pedaços. Né? Sim. Voltar para a natureza, juntar esses pedaços, por que a gente se sente apartada, né? Despedaçada na realidade, principalmente nesse momento dessa pandemia, é uma montanha, é um tobogã de sensações, sabe? E muitas vezes a gente se sente despedaçada. Isso, reintegrar, né? Remembrar, né? É como se nossas partes realmente não estivessem inteiras. Exatamente, porque esse conceito que a Solange Rola traz tão bem, né? Quando ela fala que quando a gente está no meio da natureza, estamos voltando para casa, estamos acessando a nossa origem, porque nós somos parte desse todo. E é exatamente essa falta desta consciência desse todo, a partir dessa relação com a natureza, que nos faz sentir em partes, não é? Então, quando você entra em contato com você, primeiro você está começando a reintegrar partes. Né? Quando a gente acessa uma sombra, e essa sombra, ela é acolhida, eu estou reintegrando uma parte minha. Né? Quando eu vou acessando processos que eu nego, que eu deixo, mas que eu trago à luz de uma consciência, eu vou me curando. Então, eu estou me reintegrando também. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu estou vendo a natureza, a mãe, essa relação, como uma facilitadora desse processo. Aquela que me coloca no colo e diz assim, agora é contigo, vamos, eu estou aqui com você. Mergulha. Tem tudo isso aqui para você. Tem um ar puro para você, tem essa terra para você colocar seus pés e fazer seu ancoramento, o seu enraizamento. Tem esse vento que vai estar aqui te soprando e você vai poder respirar os seus processos. Porque a gente, quando respira, a gente se reenergiza. Nem respirar sabemos, porque a gente não tem esse tempo para respirar. A gente acorda, o desperta, cai no ativismo, respira pouco, capacidade pulmonar bem pequena, né? A gente desconhece um corpo físico, um corpo emocional, um corpo energético, porque a gente está condicionado a outras relações, a fatores condicionantes. Então, ao estar numa relação de proximidade com a natureza, a gente começa a acessar tudo isso, desde o corpo físico aos outros corpos. E aí a gente começa esse processo de reintegrar partes nossas a partir de uma relação que ela nos favorece, nos promove. O Wesley colocou aqui, se todos nós tivéssemos mais contatos com a natureza e soubesse cuidar melhor dela, tudo seria muito diferente. Muita coisa teria sido evitada e tudo seria muito melhor. Bem,
tem uma sua que ficou aqui em mim, reverberando, que você falou assim, a natureza, ela é poderosa, e nós estamos vendo, nós sabemos, nós que somos da geografia, que conhecemos os fenômenos naturais, estudamos os fenômenos naturais, né, também, a gente conhece todo esse poder da natureza. E você falou que quando a gente se reúne com a natureza, a gente vai falar com esse poder que a natureza tem. Só que quando eu vou falar com esse poder, eu também tenho que acessar o meu poder. Né? E você falou que a gente tem medo desse nosso poder, né? desse nosso poder original, vamos assim dizer. É porque esse poder original é exatamente essa ligação, esse interface com a natureza. Né? Se você reconhece, como eu falei para você, quando eu estava na Chapada da Diamantina, que eu vi, a partir do Morro do Pai Inácio, aquela exuberância e me senti tão pequenininha, não foi para me sentir pequenininha, muito pelo contrário, para sentir dentro da minha dimensão o poder que eu tenho por fazer parte dela. Né? E isso foi assim, um insight para mim, sabe? Teve um outro momento que eu estava na torrinha, na gruta, na caverna, e quando eu estava lá dentro, eu tenho um problema de claustrofobia, né? Então foi um desafio imenso para mim, né? Entrar numa caverna. Gente, quem tem claustrofobia sabe, né? E eu fui entrando e o guia foi, a gente entrando mais fundo, e eu fui fazendo um trabalho, um domínio comigo entre o que eu pensava e o que eu sentia. O que eu sentia é que eu queria estar lá, mas o meu pensamento trazia todo o medo, eu vou passar mal, eu vou faltar ar, enfim. E eu fui trabalhando isso pela respiração, fui fazendo um trabalho de meditação, nessa minha caminhada durante o percurso dentro da gruta, da caverna, e chegou um momento que apagamos todas as luzes e ficamos naquele breu, naquela escuridão, sabe, eu sentindo que eu estava ali no ventre profundo, né, e aquilo foi assim de uma força tremenda, porque eu também aprendi ali que no mais escuro que eu pudesse estar, não só no local, mas também dentro de mim, eu poderia estar acessando a minha força. Sabe, são essas pequenas coisas que vão dando insight na vida da gente e que vai transformando, dando uma qualidade diferente no modo como a gente percebe. Quando foi o Wesley, né, que falou sobre cuidar. Tinha uma casinha em Maranguape, uma cidade lá próximo de Fortaleza, que ela era uma casa pequenininha, mas ela tinha um jardim tão lindo, era uma senhorinha que cuidava desse jardim, tinha cravos, tinha boa noite, tinha 9 horas, todas essas florzinhas do campo, assim, não tinha quem não passasse pelaquela casinha e parasse para contemplar aquele jardim. Gente, isso é estar reintegrado com a natureza, ao meu ponto de vista, sabe? Aquele jardim, aquele cantinho cuidado, ele trazia pessoas para um processo de contemplação. O que cada um saía com aquelas informações, só cada um sabia, não é? Então, eu fico muito atenta a essas mensagens, sabe? Que cada um de nós, aos poucos, dentro do nosso processo, pode ir construindo, não é? As pessoas aqui na comunidade dizem muito aqui para mim, vai chegar um tempo aqui na comunidade do Coqueiro que só vai ficar o espaço Ananda, porque é uma reserva, né? Porque tinha uma levada e acabou-se a levada, não é? A cidade já está asfaltado, e as casas, assim, muitas casas com valas abertas, então tem alguns problemas na comunidade, né? E aqui, quando eu cheguei há 20 anos atrás, quando eu adquiri esse terreno, ele era um espaço que as pessoas vinham para cortar árvores, para fazer lenha. Então estava bem devastado. E nesses 20 anos que eu estou aqui, a floresta,
ela renovou por completo, né? A levada que foi tirada, né, para abastecer a comunidade embaixo, mas para não sofrer as árvores aqui, nós tínhamos um pequeno olho d'água que nós cuidamos com muito carinho para que ela não entrasse em processo de secar. E aí ela deu margem para que fizéssemos barreiros naturais, e esses barreiros é que vêm alimentando essas árvores, né? E essas árvores cresceram, e com essas árvores os pássaros, né? Então isso tudo, para mim, é uma forma simples de dizer, é reintegrar-se com essas naturezas, né? É me sentir parte dela, respeitar esse processo de sagrado que há e vivenciar a cada dia o que eu preciso a partir desse diálogo que eu tenho. Bem, eu quero agradecer a Sandrinha, a gente está se aproximando do final, né? Como não tem mais perguntas, mas eu quero finalizar essa fala com uma fala sua, dessa última reflexão que você... Então, assim, gente, boa noite, agradecer demais a Sandra Albano, né, por esse momento, para a gente estar conversando sobre nós, enquanto pessoas, enquanto espécie, né, enquanto natureza. E essa frase que você disse agora me tocou profundamente. O insight que você teve dentro da caverna, que fica para todos nós, que o momento que nós nos encontrarmos no escuro, numa escuridão, que a gente possa perceber que esse momento é para a gente acessar a nossa força. Então, eu quero agradecer. quando eu tiver nesses momentos de escuridão, que eu possa me lembrar das suas palavras e tentar olhar essa escuridão como uma oportunidade de acessar a minha força. Gratidão demais. Eu quero agradecer a você, Clesley, a todos que estavam aqui participando, os que estão, os que já saíram, e dizer que eu trouxe para vocês uma partilha da minha experiência, não? De tudo que eu vivo, porque o que a gente vive, né, é a importância maior, porque é a nossa verdade, né? Então, quem quiser conhecer o Espaço Ananda, nós estamos agora num processo de reestruturação, mas se Deus quiser, quando passar tudo isso, estamos aqui de portas abertas para esse diálogo amoroso, né, com essa grande mãe que nos ensina a todos os momentos. Gratidão a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Sandra, por ter aceito o convite da professora. Obrigada a todos que passaram aqui, ficaram aqui conosco, certo? Foi um momento muito rico, de muito aprendizado. Gostaria de falar, Sandra, que você transmite muita paz, tá? Muita paz mesmo, muita luz, muita sabedoria. Eu aprendi muito hoje, acredito que muitos aqui também. Muito obrigada por todos os ensinamentos. Fique bem, se cuide e muito obrigada a todos. Gratidão.